A gente vê por toda a parte, né? Exemplos de liderança que não funcionam. Confiança quebrada, egos gigantescos, um foco total no ganho pessoal. Mas e se existisse um modelo diferente? Um que fosse, sei lá, atemporal e muito, mas muito mais eficaz. É exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Um guia para uma liderança que realmente transforma. Para a gente começar, vamos identificar o problema de frente. Como é que a gente reconhece uma liderança que é movida pelo próprio interesse, pela autopromoção e pela autoproteção? Quais são aqueles sinais que a gente percebe no dia a dia, seja no trabalho ou na vida? Ok, vamos mergulhar nisso aqui. O conflito central está bem aqui nesses dois modelos que são opostos. De um lado, tem aquele líder que age como se as pessoas existissem só para o benefício dele, sabe? O foco é total em poder, em status. Do outro lado, tem o líder servidor, que tem um chamado diferente, servir, em vez de ser servido. Ele inverte completamente a pirâmide de poder que a gente está acostumado a ver. A nossa análise vai levar a gente para uma jornada de 4 estágios, começando lá dentro, no mundo interior de um líder. A gente vai explorar o coração, que é a motivação, a mente, que é a visão, as mãos, que é a ação, e, por fim, os hábitos, que é o que sustenta tudo isso. Então, por onde tudo começa? Pois é, a liderança de verdade não começa com técnica ou com estratégia. Começa com uma questão de coração. É sobre a motivação interna, o porquê que está por trás de cada decisão, de cada atitude. E essa citação aqui, olha, vai direto ao ponto. O maior obstáculo não é algo de fora, é interno. É o coração movido pelo ego, que bota os próprios interesses, a própria segurança e a própria satisfação acima de tudo e de todos. E esse ego se manifesta principalmente de duas formas. Primeiro, o orgulho, que é aquela necessidade constante de se promover, de estar no centro das atenções. E depois vem o medo, que é a necessidade de se proteger, que faz a gente construir muros para defender nossa posição, nossa imagem. E as consequências de liderar a parte do ego são, assim, devastadoras. É um efeito dominó. Primeiro vem a separação, que nos isola dos outros e até da nossa própria essência. Isso leva naturalmente para a comparação. Um ciclo vicioso onde a gente nunca está satisfeito. E o mais perigoso de tudo, a distorção da verdade. Porque o mundo passa a ser visto só pelo filtro do interesse próprio. Bom, já entendemos o porquê, agora vamos avançar para o o quê. Uma vez que o coração está no lugar certo, qual é a visão? Quais são as crenças que guiam um líder servidor? A mente de um líder precisa de um projeto claro, e esse projeto se apoia em 3 pilares. Primeiro, o propósito, a resposta para a pergunta por que a gente existe. Depois, uma imagem do futuro, tipo uma pintura bem viva de onde a gente quer chegar. E, finalmente, os valores, que são aqueles princípios inegociáveis que garantem que a jornada seja feita do jeito certo. Sem os valores, os 2 primeiros simplesmente não param de pé. Agora, o que é muito interessante aqui é a mudança de papel. Depois que a visão está definida, o líder não fica lá no topo só dando ordens, não. O líder passa a servir a equipe, ajudando o time a colocar essa visão em prática. A pirâmide se inverte de verdade e o líder se torna responsável por servir às necessidades da sua gente. O que nos leva direto para a terceira parte, a ação. Como é que um coração de servidor e uma mente com visão se transformam em comportamento prático no dia a dia? Na prática, a principal função de um líder servidor é a de um técnico, um coach de desempenho. O foco não é controlar, mas sim investir nas pessoas, ajudar a galera a crescer, a desenvolver suas habilidades e a bater as metas que foram definidas. E um grande técnico entende que cada pessoa está numa jornada diferente, né? O apoio que um novato precisa é totalmente diferente do que um aprendiz precisa. A chave é diagnosticar o momento de cada um. Seja um jornaleiro, que é alguém incompetente, mas que precisa de um empurrãozinho, ou um mestre, que já dá pronto para ensinar outros e adaptar o estilo de liderança para ajudar de verdade. Isso aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Pensa na história de Pedro andando sobre as águas. Ele era capaz, um jornaleiro, mas a confiança dele balançou quando ele tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade. Jesus não o deixou afundar. Ele estendeu a mão, deu apoio e o trouxe de volta com uma pergunta. É exatamente isso que um líder servidor faz por alguém que é competente, mas que por um momento vacila na confiança. E chegamos na 4ª e última parte. Como é que se sustenta essa liderança no longo prazo? Quais são as disciplinas, os hábitos que mantêm um líder servidor sempre eficaz e renovado? Essa é uma pergunta crucial. Liderar é desgastante. Sem uma fonte de renovação, até os líderes com as melhores intenções podem acabar se esgotando.
Então, qual é o segredo para se manter firme? A resposta está em 5 hábitos essenciais que se equilibram. Alguns são voltados para dentro: a solidão para ouvir, a oração para conversar e o estudo da escritura para se firmar em verdades sólidas. Outro é sobre a fonte de tudo isso: confiar no amor incondicional que liberta daquela pressão de ter que performar o tempo todo. E por fim, um hábito voltado para fora, uma comunidade de apoio, porque ninguém faz essa jornada sozinho. O próprio Jesus foi o maior exemplo desses hábitos. No momento de muito sucesso, de aclamação popular, quando todo mundo estava procurando por ele, o que ele fez? Se retirou para um lugar deserto para orar. Foi nesse tempo de solidão que ele recalibrou a missão, escolhendo não o caminho mais popular, mas o caminho que o Pai tinha traçado. E isso nos leva à conclusão, onde tudo se amarra. No fim das contas, qual é o impacto, qual é o legado de uma liderança que é vivida dessa maneira? Então, o ponto central é este: a medida real de um líder não está no título, no poder, no reconhecimento. Está no crescimento e no bem-estar das pessoas que foram servidas. O legado de um líder servidor é visto no coração e na mente de quem foi impactado por ele. E assim toda essa análise nos deixa com uma escolha fundamental. Diante desses dois caminhos, o do ego e o do serviço, a questão final é essa: a quem se seguirá? Como se irá liderar? A resposta a essa pergunta define não só o tipo de líder que alguém será, mas o legado que será deixado para trás.